Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 13 de agosto de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós temos a informação de que Urozhaine foi liberada aqui no eixo de Velika Novosilka, a cidade de Urozhaine. Os últimos russos foram vistos fugindo daqui e ainda sendo mortos pelos ucranianos nessa fuga, né? A gente tem informações também de ataques aqui em Olesk, feita pelos ucranianos, que destruíram um grande depósito de munição, um grande grupamento russo aqui nessa região, né? Vamos falar um pouco também do ataque à ponte da Crimeia que foi feito ontem. A ponte em si não foi atingida, o que a fumaça que aparecia era apenas de cortinas de fumaça, mas a operação revelou pontos fracos ali na defesa antiaérea que certamente vão ser explorados mais adiante. E o mais engraçado disso é que o pessoal na Rússia está vendendo as medalhas comemorativas da ponte da Crimeia. Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Éder Sena, Liechtenstein já é um minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, tradicionalmente já tem o nosso incêndio tradicional de Moscou de todo dia, né? Então hoje temos mais um incêndio de grandes proporções lá em Moscou. Novamente não dá para saber se teve algum drone ucraniano envolvido, se foi sabotagem, se foi só um acidente. O fogo aconteceu num subúrbio de Moscou chamado Ramenskoye, que é próximo do Zhukovsky International Airport, ou seja, Aeroporto Internacional Zhukovsky, lá em Moscou, né? Aqui estavam dizendo que não tinha certeza ainda do que estava pegando fogo. Não era no aeroporto propriamente dito, mas era perto dele ali, né? Parece que agora identificaram que foi num armazém de fertilizantes que estaria pegando fogo, uma área grande de 1.800 metros quadrados, e os serviços de emergência estão agindo lá, né? Segundo estão dizendo, que está pegando fogo são produtos de agricultura, fertilizantes e coisa e tal, de uma companhia chamada Lama Pro. Ainda não está claro o que causou o início do acidente. Tem um outro post dizendo que teria sido um trabalho de solda, então o soldador estaria fazendo uma solda ali e com um acidente, portanto. Mas é aquele negócio, né? É o que eu falo para vocês, é tanto incêndio que tem lá em Moscou, que ou tem alguma sabotagem por trás disso, ou então realmente o pessoal precisava dar uma melhorada nos padrões de segurança de incêndio lá em Moscou, porque é impressionante, né? Bom, aqui é em Mariupol, na parte ocupada da Ucrânia, Mariupol, nessa cidade aqui, e uma base russa pegou fogo. Segundo o pessoal está dizendo, justamente os residentes botaram fogo, a resistência local botou fogo na base russa ali, né, os partisanos lá na região. Então, excelente notícia. Aqui também, entre Berdiansk e Melitopol, teve um incêndio num caminhão de combustível. Isso daqui é uma excelente notícia para a Ucrânia. De novo, não dá para saber se foi algum tipo de ataque, algum tipo de sabotagem, alguma coisa desse tipo, ou se foi só um acidente. Pode ter sido só um acidente, mas isso daqui é excelente para a Ucrânia, porque essa M14 é justamente essa estrada aqui, ó, que liga Mariupol a Berdiansk, aqui ó, M14, e que faz boa parte da logística russa em todo o sul da Ucrânia e inclusive aqui em parte da Crimeia, né? Então, essa M14 aqui, ela é muito usada, por quê? Porque ela justamente fica longe da linha de frente. Existem outras estradas aqui que você pode pegar mais para cima, mas é lógico, quanto mais acima você chega, mais perto da linha de frente, maior o risco de o carro ser atingido e coisa e tal. Então, por exemplo, civis russos, quando estão indo e voltando da Crimeia, né, e não podem nesse momento passar pela ponte de Kerch, pela ponte da Crimeia, eles acabam passando por aqui, né? A ponte de Kerch, para carros, ela até está passando carro muito devagar, passando um carro de cada vez, naquele trecho que foi destruído há algum tempo atrás, mas está passando carro ali muito devagar. Caminhão de carga é que não passa, o caminhão de carga todos têm que vir por aqui. E com essa estrada fechada, a situação fica mais complicada para a logística russa aqui, né? Então, de novo, não se sabe o que aconteceu nisso daqui, apenas que um caminhão de combustível pegou fogo na estrada. Tomara que o dano seja bastante grande e que a estrada fique interditada por bastante tempo.
Bom, aqui já foi claramente um ataque ucraniano que aconteceu na madrugada de ontem para hoje, aqui na cidade ucraniana de Oleshk, temporariamente ocupada pelos russos, aqui nessa região de Kherson. Vocês sabem, os ucranianos têm uma cabeça de ponte desse lado de cá do rio já, né, na margem esquerda do rio Dnipro, tem feito várias operações aqui, mas isso daqui foi certamente um ataque de artilharia, né? Ou seja, os ucranianos usaram um morteiro ou HIMARS, talvez, para atingir essa base russa que tinha aqui nessa região. Agora, isso pode indicar que os ucranianos que estão por aqui estão fazendo operações especiais para identificar onde é que estão as bases russas aqui na cidade, onde é que estão os soldados russos aqui, e facilitar esse tipo de coisa, né? É bem possível isso. Foi realmente uma explosão muito grande aqui, ó. Assim, e tem reporte de muitas mortes russas, tá? Dezenas de mortes russas aqui nessa explosão que teve ali em Oleshk. Tá aqui algumas imagens impressionantes mesmo da coisa, né? Ah, sim, e como é que aconteceu essa explosão? Olha que coisa bacana. Os russos estavam fazendo aqui, fizeram um videozinho reclamando alguma coisa para a administração russa. O que eles estão dizendo aqui, ó, é que eles estão reclamando da coleta de lixo, mas aí que tá. Quem fez o comentário sobre coleta de lixo aqui foi o ucraniano falando dos russos. Então pode ser que coleta de lixo ele esteja se referindo a coleta de feridos e mortos de batalha, né? Entendeu, né? Pode ser que seja realmente uma expressão. Porque não faz sentido o soldado reclamar de coleta de lixo. Vamos combinar, né? Coleta de lixo é uma preocupação, lógico. Enfim, dá para ver que são um batalhão médico aqui, uma ambulância militar aqui. Então pode ser que eles estivessem reclamando disso, da coleta de feridos e mortos ali, que não está funcionando direito. E gravaram esse vídeo aqui, e é aquilo que eu falo para vocês, né? Eu, olhando aqui, eu não consigo identificar de forma alguma que lugar é esse, mas os ucranianos conseguem, os ucranianos conhecem. Tem muito ucraniano que conhece ali em Oleshk, né? E aí olharam aqui e descobriram que é justamente em Oleshk e foi o lugar em que foi bombardeado essa noite. Então esse bombardeio aqui possivelmente nem teve a ver com as tropas ucranianas que estão aqui nessa margem, teve a ver com os russos botando a informação na internet de novo, botando o videozinho na internet de novo, permitindo a identificação do lugar, né? Esse aqui é outra coisa. Isso aqui é um outro ataque ucraniano à base russa em Radensk. Então aqui tem as imagens da base russa em Radensk também sendo atingida. Também parece que teve muitos mortos e feridos. Aqui de novo a gente não sabe se foram as tropas ucranianas que estão aqui. Radensk fica logo aqui, ó. Radensk fica aqui, ó. Se foram as tropas ucranianas que deram a dica, ou enfim, se conseguiram informação de alguma outra forma, o fato é que os ucranianos conseguiram atingir essa base russa por aqui. Agora, olha só, Radensk é aqui, né? Lembra que aqui ó, é Kozak Larehi, já é o campo dos cossacos aqui, onde a gente sabe que os ucranianos já têm uma cabeça de ponte aqui também. E a gente tinha informações de que os ucranianos estavam avançando aqui para Shelburda. Shelburda fica nessa região aqui. Veja, não é que eles estão tomando a terra, são grupos de reconhecimento que estariam fazendo esse caminho aqui, né? E Radensk fica logo aqui. Então, não dá para descartar totalmente que tenha sido o apoio ucraniano aqui na margem esquerda do rio Dnipro que tenha facilitado esse ataque aqui em Radensk também, né? Então foram dois grandes ataques ali na região de Kherson de ontem para hoje, realmente uma excelente notícia. E como a gente estava falando, as forças ucranianas não apenas atravessaram o rio Dnipro, também o rio Konka e estabeleceram uma cabeça de ponte permanente ali na região sudoeste, na verdade, né? Ele falou sudeste aqui, mas não, porque Kozak Larehi está aqui, seria sudoeste. Ele está mencionando sudeste no sentido dos ucranianos, pode ser, né? Enfim, o fato é que os ucranianos estabeleceram aqui uma cabeça de ponte aqui a oeste de Kozak Larehi, e os russos já fizeram várias tentativas de tirar os ucranianos dali e não conseguem tirar. E, tal como aconteceu aqui na região das Dachas aqui, deixa eu tirar minha cabeça daqui. A região das Dachas aqui próximos a Oleshk, que os ucranianos também já têm uma presença constante aqui, que os russos já tentaram tirar os ucranianos várias vezes e não conseguiram. Aqui também os ucranianos colocaram o pé, estão lá definitivamente, né? De novo, a quantidade de soldados que tem aqui é relativamente pequena.
Então, o que eu imagino é que seja uma base só para eles fazerem operações especiais aqui na margem esquerda do rio Dnipro, não vai ser nada além disso. Ainda não é uma contraofensiva nessa direção. Agora, do jeito que está aparecendo aqui, e se você olhar aqui também, né, aqui embaixo também já teve informação que tem tropa ucraniana aqui também, na margem esquerda do Dnipro, ou seja, daqui a pouco você vai começar a ter um monte de tropas ucranianas aqui, a possibilidade de fazer uma contraofensiva por aqui começa a se tornar verdadeira, né? Bom, falando da linha de frente mais adiante, aqui em Robotny, essa região aqui de Oryhiv. Aliás, deixa eu fazer uma observação para vocês antes de falar de Robotny. Muita gente, aliás, Russet, né? Certamente Russet, estava falando ontem que absurdo, os ucranianos fizeram uma festa de acampamento de verão perto da linha de frente, na cidade de Zaporizhia. Gente, Zaporizhia está muito longe da linha de frente. Zaporizhia é uma cidade enorme, está muito longe da linha de frente, não tem nada a ver com a linha de frente ali. São os russos que estão atacando cidades ucranianas mesmo, tá? Então uma cidade que está na retaguarda, aqui, ó, bem atrás da linha de frente, dá para ver que a distância de Melitopol, a linha de frente, é quase a mesma de Zaporizhia, aqui, ó. Tudo que os ucranianos querem avançar aqui em direção a Melitopol é a mesma distância daqui para cá, né? Então, de qualquer forma, seria um absurdo os russos atingirem um hotel com festa de criança, mas não, os ucranianos não estão fazendo festinha de criança na linha de frente, né? É que as cidades ucranianas continuam funcionando do mesmo jeito, né? Só propaganda russa para ter essas ideias idiotas de justificar esses atos inomináveis dos russos aqui na Ucrânia, né? Enfim, falando de Oryhiv e Robotny está aqui. A Robotny, ontem a gente falou, deu a notícia, ontem ou foi anteontem, acho que foi anteontem, que os ucranianos já entraram na cidade, né, já começaram a ter posições dentro da cidade. Vencer a resistência russa aqui é difícil, essa é a linha que está mais protegida, a região mais protegida da defesa russa, então o avanço está sendo lento, mas ele está acontecendo, né? Hoje a gente tem a informação aqui do porta-voz do exército ucraniano dizendo que as tropas ucranianas continuam as operações ofensivas na região de Robotny, e existe um avanço de centenas de metros nessa direção. As operações ofensivas também continuam na direção de Berdyansk, que a gente vai falar em seguida, ali na região de Urozhaine, né, Velika Novosilka. E também nós já atingimos a primeira linha dos ocupantes, e a primeira linha é muito difícil, mas as nossas tropas estão fazendo força, nós estamos movendo adiante, e esse movimento é diminuído pelos campos minados e falta de aviões, né? Então, o que ela está dizendo aqui é que houve avanço aqui em Robotny, continuam os ucranianos avançando aqui na cidade, né? Centenas de metros pode não ser uma distância muito impressionante, mas nesse contexto de uma linha de defesa muito preparada, é um avanço significativo, né? Bom, vamos falar de Urozhaine, que é onde tem as melhores novidades de ontem para hoje, né? Aqui o inimigo está totalmente apavorado lá em Urozhaine. A Urozhaine é nessa outra parte da frente aqui. Os ucranianos tomaram Staromaiorsk, que é essa cidade do lado de cá. Urozhaine é a cidade que fica a leste, depois do rio aqui, né? Urozhaine, a gente já tinha falado que estava insustentável para os russos, eles não teriam como manter a presença aqui em Urozhaine por muito tempo. Eles mandaram um monte de tropa de elite para cá, vocês vão ver, mandaram um monte de tropa de elite para tentar segurar Urozhaine de qualquer forma e tentar retomar Staromaiorsk, mas não conseguiram. Parece que os ucranianos já expulsaram totalmente o pessoal de Urozhaine, a gente vai ver mais adiante. O último grupo saiu fugindo aqui, foi metralhado nessa região aqui, já chegando em Zavitne Bajania, que deve ser a próxima cidade aqui a ser tomada pelos ucranianos nessa direção, né? Mas vamos ver aqui o que estão dizendo os russos aqui, os Telegram russos apavorados. Aqui, ó, o inimigo foi mais esperto do que nós lá em Urozhaine, né? Urozhaine, a tradução em ucraniano significa colheita, né? O harvest aqui em inglês, né? Por vários dias nós conseguimos segurar a tentativa de tomada, mas houve uma falha. Nós ainda estamos lutando de volta, mas a situação não está em nosso favor. O inimigo já tentou já tentou colocar a bandeira dele na prefeitura hoje, mas um veículo armado foi detonado, a artilharia funcionou e o resto nós conseguimos empurrar de volta. Mas é uma questão de tempo. E embora a captura desse vilarejo tenha custado ao inimigo, né, aos ucranianos, um preço muito alto, a perda, depois de uma resistência tão heróica, é difícil para nós, é dolorosa para nós. Não é um consolo, mas reconcilia com a situação
Se os ucranianos tiverem que pagar esse preço para tomar cada vilarejo da mesma forma que Urozhaine, a coisa toda vai acabar muito cedo. Eu não sei se o cara percebeu que isso pode valer de qualquer forma, né? Realmente, os russos já estão pelo final. Desse jeito, rapidamente a coisa acaba, né? Nós esperamos que, de alguma forma, a gente consiga mudar a coisa e empurrar o inimigo novamente, mas a gente tem que ser realista. Ou seja, os russos falando aqui basicamente que perderam Urozhaine, os ucranianos chegaram a tentar colocar a bandeira na prefeitura lá da cidade, eles conseguiram na última hora impedir, mas é uma questão de tempo no final das contas, né? Tem outras mensagens aqui. O 13th, ou 13º, aqui ele diz que, olha só, Urozhaine foi desperdiçada com sucesso da mesma forma que Staromayorsk, né? Bem, em geral, isso era esperado por conta do comandante da 58º Exército, o Popov, ter sido removido do seu posto e colocado na Síria. Vocês lembram desse caso do Popov? O Popov era o comandante de toda a região sul ali, do exército russo na região sul, e ele estava reclamando da falta de rotação das tropas, da falta de munição e coisa e tal, e daí o pessoal do alto comando russo achou que ele estava em nível Prigozhin de reclamação e tirou o cara, né? Isso aconteceu um tempo atrás, a gente falou sobre isso aqui, teve muita briga, muita gente, os soldados gostavam do general Popov, né? E agora ele foi removido, então não tem mais o comando dele. E uma coisa que não está clara para mim, continua aqui o 13º, né? Como esses viciados com cara cheia de botox conseguem criar desculpas de forma tão efetiva depois disso? Como eles fazem isso? Como fica a consciência deles, né? E depois ainda complementa aqui, e não esqueça de quantos rapazes foram colocados ali nesses 2 pequenos vilarejos nesse tempo todo. Então repara que o cara está colocando aqui o contrário do que o outro falou, né? O outro falou que que os ucranianos tiveram muitas perdas para tomar esses 2 vilarejos, mas aqui o cara está confessando que não, que na verdade os russos que botaram um monte de tropas para tentar segurar esses 2 vilarejos e não conseguiram, né? Então, olha, não esqueça quantos rapazes foram colocados nesses 2 pequenos vilarejos esse tempo todo. Vocês sabem que eles vão esquecer, eles não vão olhar nos olhos das famílias depois. Criaturas amaldiçoadas, né? E aqui mais um blogger militar russo falando da situação, é o blogger Military Informant, o informante militar, né? Hoje o vilarejo de Urozhaine foi abandonado, ou seja, aqui o russo já está admitindo que já perderam o vilarejo, né? Nas últimas semanas, os soldados do Grupo Especial e do 40ª Brigada Marine estavam conseguindo resistir aos ataques das Forças Armadas da Ucrânia ali. Os grupos de assalto da 40ª Brigada repetidamente lançaram contra-ataques e expulsaram os inimigos de Urozhaine. Virtualmente cada marine desse batalhão que participou na luta foi ferido. O problema em manter o vilarejo é mais devido à falta de desejo de defender ele por parte do 36º Exército. Os tanques, a unidade de tanques da 37ª Brigada se recusaram a dar suporte de infantaria nas batalhas por Urozhaine, argumentando que os tanques supostamente seriam destruídos imediatamente depois de entrarem em posição de fogo. A infantaria da brigada também recuou de todas as florestas ali na região de Urozhaine no dia 10. Isso foi devido ao fato de que eles não tinham mais pessoal capaz de combate e operações. De fato, metade da brigada está ocupada bebendo álcool na retaguarda e os oficiais não são capazes de trazerem eles para fazerem eles obedecerem às ordens, né? Mas por alguma razão a 37ª Brigada continua sendo jogada dentro dos mais importantes setores no fronte, nos quais ele com sucesso deixa o inimigo avançar. Provavelmente por Urozhaine eles vão de novo receber um número razoável de medalhas, e isso será tal como foi depois da batalha por Novodonetsk, mas os marines e as tropas de ataque Storm Z, que não liberam nenhuma polegada de terra sem uma briga, não ganharão nenhuma medalha, né? Ou seja, esse tipo de briga, que é briga típica de exércitos, sempre tem. O importante de informação aqui é você ver que realmente eles já saíram da cidade, já abandonaram a cidade e que está um culpando o outro. Esse tipo de coisa é excelente para os ucranianos no final das contas, né? E aqui esses vídeos são espetaculares, né? Os ucranianos liberaram 2 vídeos mostrando as tropas russas fugindo de Urozhaine. É uma
uma carnificina absoluta, porque os russos não têm veículos armados e eles têm que fugir a pé em pleno dia, em estradas abertas, e daí o pessoal aproveitou e usou munição cluster, né, usou munição fragmentante, e acabou destruindo totalmente as tropas que estavam fugindo, né? Isso aqui é um vídeo provando a baixa qualidade do comando russo, da estrutura de comando russo, e que gerou essa retirada em pânico e acabou destruindo uma boa parte das tropas russas que ainda existiam ali, né? Deixa eu mostrar para vocês que eu vou tirar minha cabeça daqui para ficar melhor de ver o vídeo. Aqui, ó, isso daqui é um drone ucraniano de vigilância mostrando as tropas russas aqui, ó. Tá vendo aqui? Uma coluna de russos aqui avançando pela estrada aqui. Isso é típico de movimentação, e os ucranianos atingindo com artilharia aqui a região, tá vendo? Agora que o foco ficou melhor, aqui ó, dá para ver um monte de soldado russo aqui, e a artilharia pegou a galera aqui na região, né? Então, eles estão fugindo aqui, e fugindo a pé, sem carro, sem blindado, sem proteção nenhuma, sem artilharia para ajudar, ou seja, os soldados russos estavam literalmente entregues ali em Urozhaine, né? Esse outro vídeo aqui, os vídeos não tem som, tá? Só tem a coisa. Dá para ver que é a continuação logo depois daquele primeiro vídeo. E o que tem aqui é justamente o ataque de munição fragmentante, né? Aqui, ó, a munição fragmentante. Ela explode num monte de áreas ali. Então, quem sobreviveu daquela primeira explosão aqui, certamente teve problemas com a segunda. Os ucranianos conseguiram não só expulsar os russos lá da cidade, como também dar fim a boa parte deles no momento da fuga, né? Eu não sei se tem aqui a imagem do lugar, mas eu vou... Sabe onde é que é essa curvinha aqui? Olha só, essa curvinha é essa curvinha aqui, ó. É essa curvinha aqui. Já chegando em Zavitne Bajania, na próxima cidade, né? Então os russos já estavam longe aqui, já fugiram longe. Quando foram atingidos pelos ucranianos, certamente iriam pegar essa estradinha aqui para se agrupar aqui em Zavitne Bajania, ou então avançariam mais até Starolinivka, que é onde tem a base maior dos russos aqui nessa região, né? A maior parte deles, porém, ficou por ali mesmo na estrada. Enfim, a situação é a seguinte, não dá para dizer que os ucranianos já tomaram Urozhaine, porque a gente não tem ainda a declaração oficial do exército ucraniano, mas a gente já sabe que os russos já saíram da cidade. E outra coisa importante, o fato dos russos terem abandonado uma cidade não quer dizer que automaticamente ela esteja em poder dos ucranianos. Os ucranianos eles têm que fazer todo um pente fino, verificar eventuais grupos de emboscada que ficaram lá, forças especiais, minas, tem um monte de coisa que tem que ser feito até que a cidade possa ser declarada como segura do lado ucraniano, né? Então provavelmente é o que está acontecendo hoje. A gente espera ter essa informação de Urozhaine liberada amanhã. Mas a verdade é que já está sendo liberada, né? E da melhor maneira possível, com muita morte de russo. Aqui, ó, aqui tem a informação, tá vendo? Eu já tinha passado para vocês a informação, mas está aqui, ó. Essa curva aqui é justamente essa estradinha aqui. Aqui já é Zavitne Bajania, que deve ser a próxima cidade a ser disputada pelos ucranianos, e foi aqui que foi os tiros ali naquela coluna de russos fugindo, né? E o David D traz aqui uma análise da situação tática ali na região, que é realmente impressionante, olha só. Então, pelo que a gente está entendendo dos Telegram, né, dos Telegram russos, a 337ª Brigada Marine, que era o 40º batalhão ali, né, foi enviado para a região de Urozhaine para apoiar a 70ª Brigada em manter a cidade. Então, aquele pessoal que eles estavam reclamando, que defenderam a cidade até o final e coisa e tal, já eram os reforços que foram mandados para lá. A 70ª Brigada é que deveria ter mantido a cidade, eles não conseguiram, mandaram a Brigada Marine, que também acabou não conseguindo manter a cidade, e aí eles pediram suporte para a 37ª Brigada, que fica aqui na parte direita da coisa, né? Os tanques foram lá, mas nunca chegaram, ou então, como eles disseram lá, o pessoal recusou a mandar os tanques, né? Os tanques provavelmente foram perdidos e todos os marines foram feridos ou mortos,
e a 70ª Brigada agora foi retirada de lá, ou seja, foi uma vitória muito grande para a Ucrânia, porque agora o setor, a 37ª, a 300ª, 37ª, a 70ª, a 200ª, 47ª brigadas, todas estão provavelmente inefetivas nesse momento, e o que resta é a 100ª, 36ª, 34ª e a 200ª, 18ª Regimentos de Tanques, são as únicas forças que ainda tem na área, mas eles também tiveram muitas perdas. Ou seja, essa vitória ucraniana em Urozhaine foi uma excelente vitória no final das contas. Os russos jogaram todas as reservas ali e perderam com tudo isso. Bom, aqui o Voices of the Army, né, ele pergunta agora qual que será a próxima cidade. Urozhaine já está na mão dos ucranianos, né, é uma questão agora de tempo até eles fazerem a varredura na cidade, botarem a plaquinha lá para declarar que Urozhaine já é ucraniana. Agora você tem Priutini, Novodonetsk e Zavitne Bajania. Qual que será o próximo ataque? Bem, na verdade a gente já tem essa resposta, porque já tem ações de combate ucranianas aqui próxima de Zavitne Bajania. Os ucranianos, nessa manhã do dia 13, agora dia 13 de agosto, já começaram operações de ataque aqui próximo para tomar posições russas nessa região aqui, ó. Deixa eu explicar aqui para vocês. Tá vendo? O rio passa por aqui, né? E o que eles estão fazendo aqui é justamente tomar as posições russas desse lado esquerdo, na margem esquerda aqui do rio. Repara que faz todo sentido. Essa área aqui, embora os russos estejam dominando ela, é uma área que só tem uma pontezinha de ligação aqui, então os russos não têm muita capacidade de manter essa região. Os ucranianos já começaram o ataque para tomar essa região aqui, que certamente vai ser muito importante para tomar a cidade de Zavitne Bajania aqui por cima, né? Ao mesmo tempo, eles devem estar forçando também o avanço nessa região aqui a oeste do mesmo rio, né? Bom, uma informação aqui sobre a situação lá em Kupiansk, né? Kupiansk, de novo, lembra que os russos estavam fazendo um grande avanço aqui, estavam tentando um grande avanço aqui. Eu falei para vocês que eu acho que não vão conseguir, os ucranianos de fato ordenaram a evacuação das cidades aqui, mas foi muito mais uma questão de receio, né, de manter a segurança do que qualquer outra coisa. O fato é que a grande novidade que eles têm aqui agora é apenas que houve algumas trocas de tiros com unidades avançadas do inimigo, ou seja, não teve praticamente nada, nenhum avanço ali na região, né? Bom, o Rado Rosso traz aqui para a gente uma avaliação aqui geral da linha de frente, e o que ele coloca aqui justamente a questão da península da Crimeia, que a Crimeia está virando uma ilha nessa região aqui, né? E de fato a ponte da Crimeia ainda está de pé. O ataque de ontem não teve sucesso, ou melhor, não teve o máximo de sucesso possível, mas é lógico que sim, é possível que as informações que foram obtidas com o ataque de ontem vão ser muito bem usadas para planejar o próximo ataque, né? E lembra que os S-200, que são aqueles foguetes que foram usados aqui, a Ucrânia tem milhares desses foguetes. São foguetes antigos, são foguetes que não têm muito uso atualmente, né, porque eles são imprecisos e coisa e tal, mas o que a Ucrânia está fazendo? Está fazendo um retrofit deles, está colocando foguetes mais potentes e está colocando guia por GPS. Então eles estão ficando potentes e direcionados também. E isso pode dar uma vantagem enorme, é que eles podem fazer muitos ataques desse tipo aqui na ponte da Crimeia, né? Fronte de Zaporizhia, ali na região de Oryhiv e Tokmak, Robotnik já está parcialmente sob o controle das Forças Armadas da Ucrânia, e a linha defensiva russa, ali, a Surovikin Line, já foi rompida entre Robotnik e Verbov. Essa informação a gente teve ontem, né? E a briga está acontecendo porque os ucranianos estão tentando remover o máximo de artilharia dos russos possível. Então, os ucranianos romperam a linha de defesa russa aqui, a primeira linha, né? Nessa região aqui. Então, eles romperam a linha principal aqui de defesa russa, aqui entre Robotnik e Verbov, né? Nessa região aqui. Vocês lembram, aqui tem 3 linhas de defesa. A primeira linha já foi rompida há muito tempo.
A linha Surovikin, a principal delas, que passa aqui por Verbov, coisa e tal, e Novoprokopivka, é a que ele está dizendo que os ucranianos romperam agora. E tem a terceira ainda, que é aqui em Tokmak, né, que é um pouquinho mais abaixo aqui. Mas essa daqui que foi rompida, segundo ele está dizendo, é a mais importante aqui. E no momento que ela é rompida, evidentemente que os ucranianos vão usar isso para atacar as tropas russas que estão na retaguarda. E o que ele está dizendo aqui é que o foco é justamente as armas de artilharia, porque essa é a base da força russa ali na região, né? Então, a FU está avançando ao longo de duas linhas de comunicação, mantendo em direção a Polozh, e aqui não dá para ver exatamente o que ele quer dizer aqui, mas T0803. Eu confesso para você que eu tentei achar essa T0803 aqui, eu não encontrei. É porque às vezes tem alguma diferença de nomenclatura, né? Pode ser que seja essa O081450 aqui. Enfim, pode ser alguma dessas outras aqui, em direção... Aqui tem a T0815, mas T0803 eu não encontrei aqui. Enfim, Polozh é essa região aqui, ou seja, o que ele está indicando é que possivelmente o avanço ucraniano daqui vai tentar avançar em direção a leste, né? Ou seja, não necessariamente em direção a Tokmak. Tokmak seria um alvo claro aqui, mas talvez exista algum motivo para os ucranianos irem aqui para leste, talvez para neutralizar Polozh, porque realmente é um ponto muito importante aqui também, uma cidade relativamente grande na região, que está no controle dos russos, então pode ser que seja esse o avanço aqui, né? Na direção de Velika Novossilka, os ucranianos tomaram parte de Urozhaine, segundo ele, controlam 50% da cidade. A gente já sabe agora que os russos já saíram do resto da cidade, mas os ucranianos não necessariamente controlam o resto da cidade. Isso aqui é o final da linha Surovikin, é onde os russos estão mais vulneráveis. Os russos esperavam um avanço em Marinka, né? Realmente os russos estão tentando avançar em Marinka há muito tempo e não conseguem. E então eles calcularam errado, eles esperavam avançar ali em Marinka, mas como não conseguiram fazer isso, não tem como bloquear as forças armadas ucranianas de entrar ali, né? Então o que ele está dizendo aqui? Nessa área aqui, ó, os ucranianos estão avançando com muita força, a linha principal de defesa, a linha Surovikin, está aqui em Novopetrikivka, nessa região aqui, né, tem um bocado de cidade aqui, ainda tem uma linha defensiva anterior aqui em Staronlinivka, que deve ser rompida, e depois em Novopetrokivka aqui, né? Mas, como ele está dizendo, aqui tem pouca coisa, é muito menor a linha aqui do que em comparação, por exemplo, com essa região aqui. E por que os russos fizeram uma linha menor aqui? Porque eles achavam que os ucranianos não iriam fazer nada aqui? Não, porque eles esperavam com Marinka aqui, ó, Marinka é essa cidadezinha aqui que já chegou a ser tomada em parte pelos russos, tá assim desde o ano passado, os russos tentando avançar aqui não conseguem, os ucranianos segurando aqui. Os russos esperavam avançar aqui, tomar Vuhledar, tomar toda essa região aqui, e daí não precisariam se preocupar com isso daqui, porque toda essa área aqui estaria em controle dos russos, e daí os ucranianos não teriam como fazer esse avanço aqui. Mas como os ucranianos conseguiram parar os russos, tanto em Marinka quanto em Vuhledar, ficou frágil a defesa russa aqui, e é onde os ucranianos estão explorando essa região aqui, né? No fronte de Kherson, o que ele está falando aqui é que justamente houve, né, a cabeça de ponte ali em Cossack, Larehy e Olesk, e enfim, a coisa está se desenvolvendo ali, os russos não têm força suficiente para atingir os ucranianos nesse ponto, e os ucranianos estão preparando para novas operações para atravessar o rio de Dnipro, né? Ele diz aqui que se os russos não tivessem explodido a represa de Nova Kakhovka, que a contraofensiva por ali já estaria bem mais avançada. Não dá para a gente saber, né? Não tem nenhuma informação se realmente os ucranianos fariam uma contraofensiva ali. Mas, de qualquer forma, os ucranianos estão conseguindo fazer avançar bem por ali, né? Aí, finalmente, ele fala que não teve nada aqui no fronte de Kupiansk, Kriminá, enfim. Vou falar sobre essa questão aqui da ponte da Crimeia. Olha só quem voltou, o Reporting from Ukraine voltou a postar vídeos falando justamente agora, dia 12 de agosto. Muita gente perguntou nos comentários pelos vídeos do Reporting from Ukraine. Ele, no último vídeo que ele fez há uns 5, 6 dias atrás, ele tinha dito que estava doente, então eu avisei para o pessoal, olha só, ele estava doente, deve tá se recuperando, daqui a pouco volta, né? E de fato voltou hoje.
e voltou com uma informação muito interessante mesmo, né? Ele voltou com a informação de que esses tiros ucranianos todos aqui, tanto na ponte aqui da Crimeia, quanto aqui, tem o objetivo exatamente de isolar a Crimeia, né? E forçar a logística russa toda a partir dessa estrada aqui, que olha só, passa pertinho, adivinha de onde? Cossack-Larry, né? Essa estrada passa aqui pertinho, a estrada melhor. Ou seja, lembra que a gente mencionou aqui nessa região, aqui o pessoal, a melhor estrada, se os russos quiserem pegar a melhor estrada, eles passam aqui por Armiansk, vão até Olesk, daqui vão para cá, pegam essa M14 aqui, e daqui vão até Melitopol. Então essa é o melhor caminho em termos de estradas melhores. Tem outras estradas aqui, tá? Mas são estradas pequenas, estradas de chão mais difíceis, né? E agora com os ucranianos aqui em Cossack-Larry, talvez o interesse dele seja justamente isso, para poder atingir a logística russa nessa região. E se os russos usarem estradas de chão aqui também, eles podem acabar sendo atingidos por HIMARS, também tem alcance de HIMARS nessa região toda aqui, né? Então essa é a lógica das pontes destruídas por ali. O Instituto para o Estudo da Guerra, ele está falando aqui sobre a presença ucraniana na margem esquerda do rio Dnipro. A gente já tinha falado sobre isso, né? Ali em Cossack-Larry, Olesk e várias outras cidades. E ele fala também sobre o ataque à ponte da Crimeia que teria acontecido ontem, né? Bom, isso daqui só uma informação daquele MiG-30 que caiu, aquele Su-30 que caiu ontem lá num show lá em Kaliningrado, né? A gente falou sobre isso ontem, mas a gente não tinha imagem. Tem a imagem aqui agora, o avião vindo ali, ó. E fez alguma besteira, não conseguiu se ejetar e, bom, eles não mostram a explosão final, mas deu para ver que foi bem problemático ali, os pilotos não sobreviveram. Isso daqui foi em Urzuf, perto de Mariupol, e houve uma briga entre soldados, tiroteio e morreu um monte de gente ali. Segundo estão dizendo, é briga entre kadirovitas e soldados tradicionais russos. A gente não tem mais ideia sobre o que aconteceu aqui, só que morreu um monte de soldado ali, né? Bom, e como a gente está falando aqui, né, o ataque à ponte da Crimeia ontem não destruiu a ponte em si, mas revelou um monte de informações interessantes. É a primeira vez que a Ucrânia testa a defesa ali na região com mísseis, então era esperado que as primeiras vezes que isso for feito é para testar a defesa antiaérea mesmo, porque evidentemente os russos botaram muita defesa antiaérea ali, e os resultados foram excelentes nesse sentido, porque já deu para ver onde é que ficam as cortinas de fumaça, já deu para ver onde é que ficam as defesas antiaéreas, já tem um monte de informação para o pessoal planejar o ataque de verdade ali na ponte da Crimeia, né? E essa coisa tão certa que, olha só que coisa, o pessoal está vendendo as medalhas de mérito da ponte da Crimeia que receberam, né? Os russos estão vendendo elas. Não tinha esse tipo de comércio antes, né? Quem trabalhou na ponte da Crimeia, quem trabalhou para construir a ponte da Crimeia, ganhou do Putin uma medalha de comemorativa da ponte da Crimeia, não sei o que lá, e daí essas medalhas comemorativas agora, teoricamente, tem um valor muito grande, a pessoa guarda, né, para ter uma lembrança de que serviu a pátria e coisa e tal. Agora o pessoal está vendendo, porque, né, não sabe quanto tempo vai durar a ponte da Crimeia, né? Os russos já perceberam que não está valendo mais tanta coisa assim, estão vendendo certificados de ter ajudado a ponte da Crimeia, medalhas e coisa e tal. É isso daí, pode vender, e pode vender barato, daqui a pouquinho o preço vai cair muito mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.